Continuando, meus amados irmãos, esta palavra, agora nós iremos passar para o tópico 2 desse estudo bíblico nesse dia 26 de março de 2021, uma sexta-feira, e eu quero falar de alguns instrumentos humanos da justificação. Quero falar aqui de alguns instrumentos humanos da justificação. O primeiro instrumento humano que nós usamos é a fé. E eu quero falar de algumas coisas que essa fé que nós temos em Deus, ela nos proporciona nesse processo da justificação, nesse ato da justificação de Deus para com as nossas vidas. O que nós passamos a desfrutar depois que somos justificados pela fé no sangue de Jesus? E aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, se você tiver aí com a sua Bíblia bem próximo, ou se tiver de posse aí de um smartphone, de um aparelho celular que tenha como você conferir, essas referências que nós estamos citando, em Efésios capítulo de número 2, versículo 8, nós vamos encontrar uma referência bíblica que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, o versículo 8 diz que pela graça sois salvos. Ou seja, a graça é um favor, é uma dádiva, é um presente de Deus que Ele nos dá, sem que seja pelo nosso merecimento, mas é por meio da fé que nós temos nele. Então, somos salvos pela fé. Não pense você que está nos assistindo, que aquilo que você faz, as obras que você pratica, te darão direito ou permitirão você a desfrutar da salvação de Deus em sua vida. Não, as obras não salvam. Agora, Tiago diz que quem é salvo tem obras, faz boas obras. Então, o salvo, depois que ele já é salvo pela fé, ele agora é uma pessoa que tem boas atitudes, boas ações para consigo, para com o próximo, para com aquele que estão ao nosso redor. Porém, a salvação é mediante a fé. E ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie, para que alguém ache que deve ser recompensado, justificado, galardoado mais do que o outro, porque fez mais do que o outro. Não. A salvação, ela vem mediante a fé. Porém, quem tem fé trabalha, quem tem fé se dedica, quem tem fé faz algo para o Senhor, com alegria, com amor, com gozo e com contentamento. Depois, querido, nós vamos ver que a segunda coisa é que nós somos, no primeiro item que nós mencionamos, somos salvos pela fé. O segundo item desta palavra, somos perdoados pela fé. E Atos capítulo 10, versículo 44 e 45, também uma referência bíblica, diz assim: enquanto Pedro ainda dizia estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Paulo, maravilharam-se que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Então Pedro foi chamado por Cornélio para ir à sua casa, para explicar uma visão que Cornélio teve. E quando Pedro chega ali, ele prega a palavra. E quando ele prega a palavra, Cornélio, a sua casa e aqueles que estavam com ele creram pela fé na palavra. E quando creram, foram perdoados por Deus, justificados pelo Senhor, perdoados os seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo.
receberam a promessa do Espírito Santo sobre a vida deles. E eles começaram a magnificar a Deus, a glorificar a Deus em línguas. E os irmãos da circuncisão, que eram os irmãos que eram judeus, que agora estavam recém-convertidos e tinham experimentado a descida do Espírito Santo em Pentecostes, ficaram maravilhados, que até os gentios Deus também deu o dom do Espírito Santo, ou seja, Deus não fez acepção de pessoas. Então nós somos perdoados também pela fé. Somos salvos para andar por fé. Olha só, na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 7, ele diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Daqui a pouco a gente vai ver aqui o entendimento do que é fé. Na realidade, eu já vou mostrar para vocês o que o texto sagrado vai nos dizer. E em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, com isso, meus amados irmãos, a fé não é um tiro no escuro, a fé não é uma irresponsabilidade, a fé é um firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas esperamos, acreditamos e confiamos de que se concretizará aquilo que nós cremos, que nós depositamos essa fé no Senhor. Então, por isso, somos alcançados para andar por fé e não por vista. Nós adoramos a Deus, como diz Jesus para aquela mulher samaritana, no capítulo número 4 do Evangelho de João. Ele vai dizer que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, aqueles que têm fé adoram a Deus em espírito e em verdade e andam nesse caminho da fé, não pelaquilo que vê, mas crendo que o Senhor abençoará e proverá aquilo que nós almejamos e desejamos para o crescimento do reino de Deus, tanto em nossa vida individual como coletivamente na sociedade que nós estamos inseridos. Agora nós vamos ver aqui que no item 4 desse segundo ponto de instrumento humano da justificação, que é a fé, a gente vai ver que somos salvos para realizar a obra da fé. E aqui em segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo 11, ele diz assim: pelo que também rogamos sempre por vós, diz o apóstolo Paulo, para que o nosso Deus os faça dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o desejo de bondade e toda a obra da fé. Queridos, Jesus vai dizer para os seus discípulos que eles fariam as mesmas obras que Jesus tinha feito e faria ainda muito mais, porque Jesus voltaria para o Pai, mas os seus discípulos ficariam aqui na terra dando continuidade à sua missão, à sua obra que ele iniciou, da evangelização, da proclamação das boas novas do reino de Deus. Porém, tudo isso só será feito se formos vividos através da fé. Então Paulo vai dizer e que nós possamos fazer a obra da fé nesta caminhada cristã. Somos salvos para vencer pela fé. Muitas vezes somos tentados a confiar muito mais naquilo que vemos do que naquilo que ouvimos acerca do reino de Deus. E aqui em primeira carta que Paulo escreve, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, ele vai dizer assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que coisa maravilhosa! Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. O mundo é um dos grandes inimigos do cristão, São 3 grandes inimigos do cristão: a carne, o mundo e o diabo. E um desses inimigos que nós estamos falando aqui, o mundo, ele é vencido através ou mediante a fé.
Por isso que às vezes alguém atribui a Paulo, mas a gente não tem a certeza, eu mesmo não tenho, e acompanho o raciocínio de outros pensadores. É por isso que o escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de vivenciar esta fé em nossa vida. Somos salvos para ter gozo da fé. E em Filipenses capítulo de número 1, versículo 25, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso progresso e gozo na fé. Gozo fala de quê? De alegria, de contentamento, de prazer, de alegria que o crente tem através dessa vida de fé. Queridos, ainda sobre o instrumento humano da justificação, a fé, nós queremos aqui dizer que vivendo por fé podemos ver o que está longe, o que está além, o que não está ao nosso alcance. E